Então, o que que eu suponho, né? O que que eu faço de predição sobre isso, seguindo a lógica. Quando você começa a dominar as áreas ali do entendimento do seu funcionamento mental e tudo, você começa a ter uma maior maestria e uma maior assertividade nas suas escolhas. Por quê? Porque é possível você fazer um mapeamento do que você é e de como você reage a algumas coisas. Com isso, você consegue encontrar nos registros daquilo que eu chamo de subconsciente, que eu brinco de chamo de gavetas, o que reverbera ali, que traz para você pontuações positivas ou negativas de escolha da sua vida. O que que esses vícios e virtudes, ou hábitos virtuosos, ou hábitos não tão virtuosos, somatizam ali nas tuas escolhas diárias, da vida, da programação diária. Com isso, se você sabe o mecanismo, você consegue fazer a transmutação e a reprogramação. Você já altera uma série de coisas em termos de frequência na sua vida. Por quê? Porque se eu altero hábitos e virtudes, se eu potencializo minhas virtudes e altero hábitos que não considero muito virtuosos, eu não vou estar mexendo diretamente na programação do empurra e puxa, desfazendo ou desligando. Não. Eu vou estar apenas trabalhando melhor sobre outras faixas de possibilidade. Porque a programação funciona. O empurra e puxa precisa acontecer. Eu não vou experimentar só coisas positivas, vou experimentar também coisas negativas. Mas as coisas negativas, elas não precisam bater em mim da mesma forma que batia antes e eu ter os mesmos impulsos de reação que eu tinha antes, quando eu não tinha conhecimento dos meus hábitos, das minhas ações e de quanto elas podiam prejudicar ainda mais a minha natureza emocional. Porque estados emocionais degradantes, eles ficam ecoando e mandando para aquilo que é o fluxo, aquilo que você emite, o campo, mais daquilo. Porque o sistema funciona por parear energético, gente. Tá? Então, tudo isso já começa a ser remodelado. Se eu entendo as regras do negócio, eu consigo também fazer mapeamento do sistema. Porque eu entendo que eu e o sistema, a gente está alinhado. Porque uma coisa precisa existir porque a outra existe. Uma existe porque a outra precisa existir. Certo? Então, se eu começo a entender que existe um manual instrutivo, uma metodologia de eu me posicionar melhor nesse jogo, colocar minhas peças na melhor parte de ação, eu também começo a entender naturalmente, começa a me vir as traduções e os downloads de como o sistema funciona. Percebe? Com isso, mecanismo de ferramentas internas, de abrir ferramentas novas, isso é progressivo e é gradativo e vai acontecer por efeito de resposta. É como se fosse a resultante de uma equação, não tem como você fugir a isso. Tá? É uma resposta esperada, é um resultado esperado. É como se você conhecesse muito tanto os elementos daquela equação que você já sabe até o resultado que vai ter, tá? E aí você começa a operar nisso aqui, nesse sistema todo, de uma forma muito mais assertiva, muito mais integrada, muito mais equilibrada. Então eu vejo que esse novo humano, ele vence certas barreiras e ele se sente mais apto de si para tudo e ao mesmo tempo ele consegue ter uma, uma observação ou uma interação com o todo, porque ele começa a perceber que o todo está dentro dele e ele está dentro do todo.